Não calarei meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 7 ao 13. Assim diz a Palavra do Senhor. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Nós vivemos em uma época não muito diferente da época em que Jesus comissionou seus discípulos para uma missão. Uma nação pecadora, um povo corrupto, implacável, sem piedade, desonesta, cheia de conhecimento, porém sem Deus. Não sabemos quanto tempo durou essa missão, mas percebemos que era urgente, pois Ele os chamou e os enviou. Será que temos consciência da mensagem que devemos levar à nossa sociedade que eles tinham? Será que temos consciência de que temos que depender de Deus e não de nós mesmos no cumprimento da missão? Ou será que partimos do pressuposto que as pessoas não vão ouvir? Quando Jesus chama alguém, qualquer pessoa, para fazer parte do seu grupo, Ele chama e envia. Ele envia seus discípulos e todo aquele que é enviado leva consigo uma mensagem. A mensagem pode ser de paz e salvação para quem der ouvidos, ou pode ser de condenação e destruição para os que se mantêm rebeldes. Jesus chama seus discípulos e os capacita para a realização da missão. Mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer: a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, não temos do que nos gloriar quando nós conseguimos cumprir a missão. Temos apenas que cumprir o nosso dever e reconhecer que precisamos de Deus no cumprimento da missão. E se Ele não for conosco, nos tornamos incapazes. Primeiro precisamos assumir que nós fomos chamados. E todos os que são chamados têm uma missão para executar, têm uma missão para cumprir. Segundo, precisamos trabalhar como equipe, onde um apoia o outro na missão. Não estamos para competir, e sim para apoiar e testemunhar o que Deus fez e faz e continua fazendo em nosso meio. Certamente nós temos um testemunho para dar. Então é necessário reconhecer o nosso chamado, pois isso necessita de coragem para mostrar ao nosso mundo de que lado nós estamos.
Reconhecer nosso chamado necessita de coragem para reconhecer que não necessitamos de mais nada além das promessas que Deus nos fez. Isso parece loucura no mundo de hoje, porque nós sabemos que temos que obedecer, nós sabemos que devemos depender de Deus, e Jesus ordenou depender. Vamos evangelizar, mas aí alguém pergunta: como? Se nós não temos dinheiro? Como vamos evangelizar se o carro só dá problema? Como nós vamos evangelizar se nós não temos um local para nos reunir? Como se estou cheio de tarefas para fazer da escola, da faculdade? Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Primeiro preciso me preparar profissionalmente, financeiramente, para depois cumprir minha missão. Nada disso foi cogitado pelos discípulos de Jesus. Eles não tinham nada e não precisavam de nada, pois eles tinham e confiavam em Jesus. O que eles precisavam de fato era compreenderem, e nós também, que dependemos de Deus e da sua providência. Como é difícil hoje em dia colocarmos em prática o contentamento. Nós cantamos em nossos cultos: sem Deus nada somos nesse mundo. Mas quando nos roubam ou tiram alguma coisa de nós, ficamos desesperados e intimamente estamos dizendo: sem meus bens nada sou nesse mundo. A ordem de Jesus parece estar totalmente fora da nossa realidade, pois fomos doutrinados que o valor do homem depende daquilo que ele tem, enquanto Jesus diz que o valor do homem não se baseia naquilo que ele tem. Por isso queremos o poder que os apóstolos, que os discípulos receberam, mas não queremos o estilo de vida que eles viveram. Um estilo de vida completamente dependente de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Confiança e dependência são essenciais para o cumprimento da missão que recebemos. Mas também ele recomendou não discutir com ninguém. Aceite o que lhes é dado e não discutam com os rebeldes. Antes, devolvam-lhes o que é deles. Nossa tendência é nos envolver em discussões com os que não querem saber de Deus. Não estamos falando aqui dos que rejeitam abertamente, mas dos que professam fé em Jesus, em Deus, mas rejeitam sua mensagem de arrependimento. Querem Jesus, mas querem viver do mesmo modo que viviam antes. Sacudir o pó das sandálias nesse momento é necessário. E isso significava, naquela ocasião, para aquela gente, que elas estavam sendo entregues ao julgamento de Deus e sem possibilidade de mudança, exceto se houvesse arrependimento. Por isso os discípulos não precisavam se envolver em discussões e se entenderem que a presença deles e a negação por parte dos ouvintes era uma manifestação do julgamento de Deus, e era Ele quem iria fazer isso. Eles levaram a mensagem que todas as nações de hoje precisam ouvir: arrependam-se, pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É necessário arrepender-se de apoiar casamentos que não são casamentos, pessoas do mesmo sexo vivendo, aborto, corrupção, suborno, desonestidade e tudo aquilo que vai contra Deus e a sua palavra. É necessário muita coragem para levar uma mensagem desafiadora, ao invés de bajuladora. Uma mensagem que desafia e leva ao arrependimento, ao invés de uma mensagem que agrada aos ouvidos, mas não gera mudanças na vida das pessoas.
É necessário dizer que a marca que nós temos em nosso corpo são as marcas de Jesus, marcas do sofrimento por pregar a verdade, e não marcas que decidimos fazer simplesmente porque achamos bonito. É fácil ouvir o chamado de Deus. Difícil é ouvir o chamado e aceitar ser enviado. É fácil compreender as ordens de Deus. Difícil é viver desligado desse mundo e depender exclusivamente dele. É fácil ouvir as recomendações de Jesus para não discutir. Difícil é não se envolver em discussões para mostrar que estamos certos. É fácil adquirir conhecimento. Difícil é transmitir a verdade em sua simplicidade. Então, Jesus chama e envia. Você vai? Ele ordena, não leve nada. Você vai confiar e depender única e exclusivamente dele? Ele recomenda, não discuta. Você vai se envolver em discussões? Os discípulos obedeceram. E você? Vai aceitar o desafio de pregar a mensagem do Evangelho tal como ela é? Ou vai querer agradar os outros? Obedeça a Jesus. Seja capacitado por Jesus. Dependa de Jesus. E assim você cumprirá a vontade de Deus, a sua missão. Que Deus te abençoe. Não calarei meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar.